Salve, salve, navegantes do outro lado das telinhas e das telas. Aqui é Bruno Joy, diretamente da espaçonave mãe do canal Arte Sem Preconceito. Nosso vídeo de continuação a respeito de teoria da arte. O que é teoria da arte? O que vem ser isso? Filosofia da arte é teoria da arte, história da arte é teoria da arte é história da arte, filosofia da arte. O que é esta parada? E o que podemos fazer para apreender sobre isso? Roda a vinheta. Filosofia da arte não é teoria da arte. História da arte não é teoria da arte. Entende? Todas essas categorias que eu citei aqui são discursos sobre o objeto artístico e o processo criativo dos mesmos. Né? Então, pensar a criação da arte, pensar a exibição da arte, pensar o acúmulo histórico, não é, do fazer artístico ao longo dos tempos. Isso é a história da arte. Né? Então, são todos discursos sobre o objeto artístico, mas não são a mesma coisa. A filosofia da arte, necessariamente, ela é um ponto inicial de tudo, porque a filosofia, né, é a madre aí das ciências todas, de toda forma organizada, textual de conhecimento que nós temos no Ocidente e em algumas partes do Oriente. Né? Então, em sociedades de tradição oral, que não estão totalmente atreladas a esse universo acadêmico europeu branco, né, da onde descende essa tradição filosófica, né, a formação da Grécia, aquela coisa toda. Isso dá-se de maneira diferente e ao longo dos vídeos a gente vai pontuando esse tipo de coisa para a gente, né, separar, né, e não deixar nenhuma cultura com menos importância que a outra só porque uma tem, né, uma tradição textual e a outra não tem. Enfim. Então, a filosofia da arte é uma coisa iniciática, não é? Então, ela vai dar origem à teoria da arte, não é? E a história da arte é o pensamento, né, histórico que vai visitar tanto a filosofia da arte quanto a teoria da arte para pensar historiograficamente, né, para escrever história da arte, certo? São discursos sobre a arte, sobre a fenomenologia artística no mundo, mas não são a mesma coisa. Né? Então, aqui é um videozinho para a gente falar um pouco mais sobre teoria da arte. Né? Depois a gente vai falar sobre filosofia da arte, sobre história da arte, sobre as implicações das diferenças, né, dos discursos de um historiador para outro, isso tudo ao longo de muitos encontros aqui que eu pretendo ter com vós messers, certo? Então, teoria da arte, ela começa a se separar um pouquinho da filosofia da arte a partir do instante em que ela começa a lançar mão de certos procedimentos teóricos para se chegar a fins práticos. E a teoria é isso. A teoria é aquele observador participante. Né? Então, lá na Grécia, lá como a gente já tinha dito, né? Então, o teórico é aquele que deseja necessariamente que aquele conhecimento linguístico, textual, se transforme em prática. Né? Então, praxis, né? Usando um jargão marxiano aí. Então, a teoria da arte tem um fim prático. Né? Tem um fim prático ou da produção artística ou da leitura artística. Né? Então, o crítico é um leitor da obra de arte, do objeto artístico profissional, ele é um leitor profissional que vai colocar a sua subjetividade em forma de texto, de como aquele objeto artístico funcionou na sua subjetividade, ele tem um conhecimento muito grande de história da arte, ele tem um conhecimento, deveria ter pelo menos, né? Tem um conhecimento muito grande de teoria da arte, tem um conhecimento muito grande de filosofia da arte, passa a vida estudando isso e na frente de um objeto artístico ele é um profissional da crítica de arte. Né? Então ele sabe desmontar uma arte, sabe entender a técnica que aquele artista usou, que tipo de material que ele usou. É uma escultura? É feita em quê? É uma instalação? Ela mexe com quê? É uma escultura de
de 4 dimensões, né? Um mobile, como é que funciona isso? Vamos pensar, então, esmiuçar o objeto artístico para que transforme-se isso em texto, em um universo textual, e escrever num blog, num jornal, gravar vídeos a respeito desse assunto, certo? Então, a teoria, ela tem necessariamente essa característica de desejar um fim prático. Não é? A filosofia da arte, ela é um mote de pensamento, uma abstração, não é? Em que vai se refletir a respeito do objeto artístico, não é? Vai se trazer toda essa gama de possibilidade de reflexão do objeto artístico e vai se avançar na teoria da arte. A teoria da arte, não é? Por isso que dentro da teoria da arte nós temos a teoria da forma, não é? Nós vamos falar bastante sobre isso, trazer aqui os ensinamentos lá da Bauhaus, né, da onde começou a surgir essa organização de conteúdos, né, didáticos para que um cara se forme um designer, uma mina se forme uma arquiteta e saiba desenhar um móvel e saiba. Então, isso é teoria da forma, teoria das cores, como que funciona o campo, né, o espectro cromático, o que é cor complementar, tudo isso né, está dentro desse universo que a gente chama de teoria da arte. Então, ela começa lá atrás com as tais teorias essencialistas, não é? Que então vão pegar o objeto artístico como, né, depois eu vou fazer vídeos, não é, só sobre o que é teoria essencialista, a história disso, e a teoria não essencialista, porque isso, né, se eu for falar tudo aqui, a gente faz uma palestra e não consegue deixar esses videozinhos mais curtos, né? São muitos assuntos que a gente tem que tratar aqui no canal. Então, as teorias essencialistas são mais antigas, descendem dessa filosofia, né? Começam a se desconectar da filosofia da arte, então começam a dar forma à teoria da arte, né? E depois vão vir as teorias não essencialistas, que são essas teorias que tentam dar conta desses objetos cada vez mais complexos de se entender enquanto objetos de arte. Então você tem, por exemplo, o caso daquele museu na Itália, não é? Em que os artistas fizeram uma instalação com garrafas de champanhe, como se fosse um fim de festa, não é? E o museu fechou, né? Para reabrir para exibição no outro dia, vieram os faxineiros, recolheram a instalação toda e jogaram a porra toda no lixo, né? Então, os artistas acharam isso fantástico, os merchan não tanto, né? Então, veja bem como é que está o universo da arte contemporânea conceitual. Então, né, como que a teoria acompanha isso? Ela não pode ser essencialista, né? São teorias não essencialistas que dão origem à compreensão da fenomenologia da arte contemporânea conceitual. Tudo isso a gente vai esmiuçar aqui no canal com um pouco mais de tempo, não é? E aqui fica ainda, né, uma indicaçãozinha de leitura, certo? Para quem quiser dar uma passeada, pelo menos, nesse universo da teoria da arte, entender um pouquinho, né, da evolução disso, de como que isso foi se filtrando na cabeça de alguns filósofos ao longo da história, até se destilar mesmo, né, numa separação e virar uma teoria da arte. Vou deixar aqui o link para download deste livrinho, que eu, né, tem em PDF aí para a gente baixar ele na íntegra, na internet, sempre que conseguir, né, esses links para download dos livros eu vou colocar aqui. Cultura e educação a gente tem que espalhar mesmo, certo? É um livrinho da Anne Coquelin, né, é uma professora muito bacana, chama justamente Teorias da Arte, né? Não é um livro complexo, é um livro muito hermético, é um livro realmente introdutório e bom pra caramba para a gente começar a pensar e discutir essas questões. O link aqui está aqui na descrição do vídeo, certo? Nosso próximo encontro eu vou falar um pouquinho do que vem ser a arte moderna, não é? Dentro da história da arte, dentro da periodização, dentro do fenômeno de interpretação da teoria da arte, não é? Para com esse universo. Então, o que fica marcado aqui para a gente nesse encontro, nesse breve encontro do nosso canal, não é? Teoria da arte não é filosofia da arte e não é história da arte. Os três são discursos acerca do objeto artístico e do processo criativo artístico, mas os três têm universos muito definidos, não é? Então, a filosofia da arte, como já diz o nome, é o pensamento livre e abstrato, não é? Mesmo que sistemático,
né, do juízo crítico, de tudo que envolve o fazer e o apreciar artístico. A teoria da arte tem um fim prático. Né? A teoria da arte é uma gama de conhecimentos que serve tanto para quem lê obra de arte, como para quem faz obra de arte. Né? Então, a teoria da arte é um universo amplo, né, em que se encaixam, né, informações para quem é um leitor de obras de arte, seja o amador, o cara que quer aprender um pouco mais sobre arte e ir no museu e não ficar tão, né, boiando lá no meio, numa galeria, enfim, quanto para o crítico de arte, ou para o historiador da arte, ou para o próprio filósofo da arte, né, ter ferramentais de leitura, né, profunda desse objeto artístico. E a história da arte, não é? Então, é esse discurso historiográfico acerca do fenômeno artístico. A história vai visitar os três. Na verdade, eles vão se visitar, vão se, né, se misturar em textos e tudo mais, mas em termos de universos, eles têm uma aplicação, né, uma origem e um fim bem diferentes, certo? Bruno Joy aqui da Nave Mãe, Arte Sem Preconceito, sayonara, au revoir, muito obrigado.